Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Matias, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, hoje damos continuidade aos nossos estudos dentro do livro Resumos da Fé Cristã, de José Manuel Martim, e hoje adentramos o tema 3, a fé sobrenatural. Já vimos o tema 1, a existência de Deus, o tema 2, a revelação, e agora o tema 3, a fé sobrenatural. Ou seja, este tema que vem em resposta à revelação. Pois bem, este tema começa assim. Uma frase inicial que o autor coloca no início deste tema: a virtude da fé é uma virtude sobrenatural que capacita o homem a assentir firmemente a tudo o que Deus revelou. Então nós vamos esmiuçar essa frase ao longo desta aula e estudar cada uma dessas colocações. Então, primeiro, noção e objeto, da fé. Primeiro, nós temos que fazer essa distinção, entre o ato de fé e a virtude da fé, mas entendendo o que acontece, dentro de uma mesma realidade. Então, o ato de fé é a resposta do homem a Deus que se revela. Então, é a nossa resposta a Deus. É um dom dado por Deus, mas é um dom que nos faz responder a esta revelação. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a inteligência e a vontade, com todo o seu ser. O homem dá assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura chama este assentimento de obediência da fé. Então, este ato de fé é quando o homem faz um assentimento com a sua inteligência e sua vontade a tudo aquilo o que Deus revelou. A fé, ela ilumina a inteligência e convida a vontade a crer. Então nós vamos olhando estes passos, em que esta resposta é dada a Deus. E como disse, o que a Sagrada Escritura chama de obediência da fé. E a virtude da fé, então, é a virtude sobrenatural que capacita o homem. Então, esta virtude dada no dia do nosso batismo, as 3 virtudes teologais, vamos esquecer a fé, a esperança e a caridade. A primeira delas é a fé. Então, essa virtude nos capacita, ilumina a nossa inteligência e move a nossa vontade, não por uma evidência intrínseca, mas pela autoridade de Deus que se revela, aquilo que nós já falamos aqui em outras aulas. Deus que dá a autenticidade desta verdade de fé. Não somos nós que, com a razão natural, vamos investigar, por exemplo, um aspecto da nossa fé e chegar com a nossa conclusão racional de que aquilo é verdade e por isso nós cremos. Não. Eu primeiro faço um assentimento de fé, porque foi Deus quem disse, foi Deus quem revelou isso. E depois, aplicando a inteligência, nós vamos ver que realmente isso tem fundamento e muito fundamento. Mas o primeiro ato é o ato de fé. Nós cremos porque foi Deus quem nos revelou. A autoridade é divina. Não vamos esquecer dessa belíssima frase do hino de São Tomás de Aquino. Creio em tudo aquilo o que disse o Filho de Deus. Deus não se contradiz, Deus não mente. Então, nós fazemos esta adesão. E esta adesão e essa resposta é livre. É uma adesão pessoal a Deus que se revela. É um assentimento livre de toda a verdade revelada por Deus. É livre, é um assentimento totalmente livre. Nós vamos ver isso depois. Não há nada que nos obrigue a isso.
no sentido de que não há alguém apontando uma arma para a nossa cabeça dizendo creia. Não é isso. O Papa Bento XVI diz muito bem, Jesus é uma pessoa e o cristianismo ele cresce por atração. Tá? Cresce por atração, nunca vamos esquecer disso. Então, adentramos no tema 2, características da fé. Tá? Então, dentro da fé sobrenatural que estamos vendo, ponto 1, a noção e objeto da fé, como vimos, a virtude da fé, e agora, características da fé. Então, a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Como eu já disse, no dia do nosso batismo. É um dom sobrenatural infundido por Deus. Para a sua adesão, são necessários a graça divina e os auxílios do Espírito Santo. No Catecismo, no número 153, diz assim: a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se preste esta fé, exige-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus, abre os olhos da mente e dá a todos suavidade no consentir e crer na verdade. Nunca vamos esquecer daquela frase de São Timóteo: Deus quer que todos creiam, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se Deus quer isso, Ele dispõe para que isso aconteça. Então, Ele derrama sobre nós graças auxiliares, como diz o Catecismo, adjuvante, a graça que ajuda o seu ato de fé e as luzes do Espírito Santo para que nós possamos, então, fazer esta adesão das verdades de fé, da revelação. Não basta, então, continua aqui o autor dizendo, não basta a razão para abraçar a verdade revelada. É necessário o dom da fé. Então, nós já vimos que a razão não basta para chegar ao conhecimento da verdade. Da verdade no sentido sobrenatural, ou seja, das verdades de fé que Deus revelou, a razão não consegue chegar lá, somente ela. É preciso da revelação. Então, não basta a razão para abarcar toda essa verdade, mas é preciso da fé, que não está contraposta à razão, como também nós vamos ver. Então, primeiro, a fé é um ato humano. Tá? Nunca vamos perder de vista isso. Embora seja um ato que se realiza graças ao dom sobrenatural, crer é um ato autenticamente humano. E por quê? Porque ele implica a nossa inteligência e a nossa vontade. Os animais não têm inteligência e não têm vontade. Mas nós, seres humanos, sim. Então, são essas características que fazem de nós imagem e semelhança de Deus. A liberdade, a vontade. Então, a inteligência. Então, nós temos isto: liberdade, vontade, inteligência, memória. Mas aqui especificamente, vemos que é um ato autenticamente humano que não é contrário nem à liberdade e nem à inteligência do homem. Tá? Que confia em Deus e adere então às verdades por Ele reveladas. Na fé, diz o autor, a inteligência e a vontade cooperam com a graça divina. Por exemplo, nós sabemos, a graça supõe a natureza. E qual que é a natureza aqui nesse caso? A inteligência e a vontade. Então Deus derrama a graça, o dom sobrenatural da fé, mas dentro de uma natureza em que ela se alicerce e possa dar frutos, que é a inteligência e a vontade. Então crer é um ato do entendimento que assente a verdade divina por império da vontade movida por Deus mediante a graça. Preste atenção, vou repetir. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, nos diz: crer é um ato do entendimento que assente a verdade divina por império da vontade movida por Deus mediante a graça. Então,
Nós temos aqui Deus que derrama os dons sobrenatural da graça. A vontade diz, creia. Creia. A inteligência faz esse sentimento de fé porque foi Deus quem disse. Então, é um ato do entendimento, repito, que assente a verdade divina. Aqui nós temos a inteligência, por intermédio da vontade, movida por Deus mediante a graça. Tá? Então, inteligência e vontade. Bom, também a fé e liberdade. Agora vamos ver este ponto, fé e liberdade. Então, fé é um ato humano, estamos vendo as características da fé, a fé é um ato humano, e agora fé e liberdade. A resposta da fé dada pelo homem a Deus deve ser voluntária. Por conseguinte, ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé contra a vontade. Efetivamente, o ato de fé é voluntário por sua própria natureza. É voluntário, é livre. Cristo, ele não constrangiu ninguém, sempre convidou à conversão, à penitência, anunciou o reino dos céus. Mas, por exemplo, o episódio do jovem rico, ele não quis. Se queres ser perfeito, vai, vende do que tem, dá aos pobres e serás feliz. E aquele menino seguiu, porque ele era incapaz de fazer aquilo. Jesus não o obrigou a ficar com ele e a segui-lo. Assim como tantos que passaram pela vida de Cristo. Tantos passaram e não permaneceram. Então, o catecismo nos ensina bem isso. Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo nenhum constrangeu alguém. Deu testemunho da verdade, mas não a impôs pela força aos seus contraditores. Então, impor a fé contra a vontade, aqui você coage a liberdade. Já sabemos que sem liberdade também não há amor. Então, esse sentimento livre da inteligência e da vontade não pode ser constrangido. Terceiro, fé e razão. Que, como diz São João Paulo II, na Fides et Ratio, são as duas asas do mesmo pássaro. Muito embora a fé esteja acima da razão, e aqui nós sabemos o porquê, porque a fé ela está voltada para um objeto superior, enquanto a razão natural ela está focada em coisas inferiores. Eu não posso dizer que da mesma forma que eu vou estudar esta mesa cientificamente, eu vou estudar Deus. Eu não posso colocar a mesa e Deus como um objeto em igual perfeição. Deus é um objeto muito superior. E a fé aqui, ela está flexionada a Deus, está voltada para Deus. Então, o objeto da fé é muito maior do que a razão natural que se aplica às coisas criadas. Então, nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas. O mesmo Deus que revela os mistérios e comunica a fé, também acendeu no espírito humano a luz da razão. Então, o mesmo Deus que nos dá o dom da fé é o mesmo Deus que nos deu a inteligência, a liberdade, a vontade, aonde esta mesma fé, esse dom sobrenatural da graça, se alicerça. Então, não pode haver contrariedade nisso. E Deus não pode negar-se a si próprio. Nem a verdade pode jamais contradizer a verdade. A verdade não se contradiz, como diz o Concílio Vaticano II. Então, muito cuidado quando nós queremos colocar uma degladiação entre fé e razão. É por isso que a busca metódica, continua o autor, citando o Catecismo, em todos os domínios do saber, se for conduzida pelo modo verdadeiramente científico e segundo as normas da moral, jamais estará em oposição à fé. As realidades profanas e a fé encontram a sua origem num só e mesmo Deus. Catecismo, número 159. Então não há aversão quando ambas estão conduzidas, tendo por base a moral, a fé cristã. A ciência nunca vai entrar em contraposição. Então carece de sentido tentar demonstrar as verdades sobrenaturais da fé. Nós vamos aqui querer colocar as verdades da fé, como eu já disse, num laboratório.
Carece de sentido isso. Pelo contrário, então, pode-se provar sempre que é falso tudo o que pretende ser contrário a estas verdades. E nós já vimos aqui o porquê, porque elas estão alicerçadas no testemunho do próprio Deus, que se revelou e se entrega. Então, nós não precisamos demonstrar, tentar explicar aqui que 2 mais 2 é 4 dentro do âmbito da revelação, porque está em outro campo de estudo. Também existe a eclesiologia da fé, e aqui é muito importante, porque todo fiel, ele crê, é um ato pessoal, livre, porém ele crê enquanto membro da igreja. E este indivíduo que crê, assente a verdade ensinada pela igreja que guarda o depósito da revelação. Então ele crê, esse indivíduo livre, pessoal, ele crê em algo. E este algo foi revelado por Deus. E quem guarda esse depósito da revelação? A igreja. Então, a fé da igreja precede, preste atenção nisso, a fé da igreja precede, o Catecismo número 181, gera, suporta e nutre a nossa fé. Por isso que então a igreja é a mãe de todos os crentes. Então, a fé da igreja nos precede, nós recebemos isso. Esta fé, nós recebemos ela. Ou seja, a fé é o dom sobrenatural da graça que Deus infunde em nós, ok. Mas este depósito da revelação que nós cremos, ele vem da igreja. A igreja nos precede, ela é nossa mãe. Também ela nos gera, ela nos gera, nos forma. Esta fé nos dá forma, nos suporta. Ou seja, quando nós estamos com a fé vacilante e não sabemos aonde pisar, aonde nós estamos com dúvidas, a igreja está ali, nos dando suporte, no que crer, como crer. E também nutre a nossa fé. Porque, através da oração, claro, nós somos nutridos. E o que é a oração? Aonde a oração se debruça? Na contemplação do quê? Dos mistérios da fé. Então, por isso, nos nutre. Então, por isso é nossa mãe. Então, conclui o Concílio Vaticano II, ninguém pode ter a Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. Ninguém pode ter a Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. Lumen Gentium. E dentro dessas características da fé, o último, então, a fé é necessária para a salvação. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e a sua igreja, procuram, contudo, a Deus com coração sincero e se esforçam, sob o influxo da graça, por cumprir a sua vontade, manifestada pelo ditame da consciência, também eles podem alcançar a salvação eterna. Então, aqui muita atenção àquilo que o Concílio Vaticano II nos ensina. Aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e da sua igreja. Primeiro, sem culpa. Então, não pode haver culpa. É diferente de uma pessoa que conheceu a fé da igreja, conheceu a Jesus e o negou, o renegou, se separou, foi para longe da verdade porque quis, com plena consciência. É diferente. Então, aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho e a igreja, não só isso, procuram, contudo, a Deus com o coração sincero, se esforçam sob o influxo da graça para cumprir a sua vontade, nos mandamentos que estão impressos, como nós já vimos, na lei natural, seguindo o ditame da consciência, podem chegar à salvação. O concílio não diz serão salvos, podem chegar. Mas então, sem a fé é sim necessária para a salvação. Não é possível chegar até Deus sem fé. Por quê? Porque a fé é uma resposta. Se tem alguém que fala e a outra pessoa não responde, então como haverá um intercâmbio? Como haverá o assentimento da fé em Cristo, que nosso Salvador, senão a fé? Como haverá essa salvação? Então, a fé sim é necessária para a salvação. Bom,
Adentramos então o tema 3, que eu acho muito importante e nos dá também muita segurança. Por quê? Nós precisamos de algo que nos dê credibilidade, tá, para esta fé. Senão, nós viramos fideístas. E parece que nós temos um movimento cego do Espírito. E não é isso. Então, os motivos de credibilidade da fé nos apontam para isso. O motivo de crermos não é porque as verdades reveladas sejam inteligíveis à luz da nossa razão natural, como nós dizemos, né? Não é o motivo pelo que nós cremos, tá? Porque a luz natural da razão chegou ao conhecimento da verdade, como diz 2 mais 2 é 4, sobre os assuntos da fé. Não é isso. Nós cremos por causa da autoridade do próprio Deus que revela e que não pode negar-se nem enganar-nos. Tá? Então, no entanto, para que o ato de fé fosse conforme a razão, Deus quis dar-nos motivos de credibilidade que mostram o assentimento da fé, que não é de modo algum cego do Espírito. Não é um movimento cego do Espírito. Então, aqui nós estamos vendo que temos sim argumentos de credibilidade. Vamos ver quais são esses agora. Primeiro, a gloriosa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o primeiro, a credibilidade da nossa fé. O testemunho do sepulcro vazio, o testemunho dos apóstolos, as aparições do ressuscitado. Tá? Então, primeiro, o túmulo vazio. Em análises científicas do Santo Sudário, do Santo Sepulcro, hoje nós sabemos que como aquela imagem ficou impressa naquele pano, naquele tecido do Santo Sudário, o negativo, não só o milagre daquele tecido ter durado 2000 anos, há diversos atentados, intempéries do tempo, incêndios, não só por ele ter permanecido intacto, mas o negativo deixado ali, sabemos que este negativo só foi deixado com a explosão nuclear, por exemplo, de Hiroshima e Nagasaki, em que no muro por onde a irradiação passou, ficou o negativo das pessoas. Então, o que aconteceu dentro do Santo Sepulcro, no Sudário, foi uma espécie de explosão nuclear. Ou seja, a irradiação da luz foi tão intensa que o que estava dentro se desmaterializou, se transformou numa luz potentíssima, né, que foi capaz de transpassar aquele tecido, deixar o negativo, se materializar de novo, e a pedra do sepulcro, né, lançada. Então, aqui existe um testemunho da gloriosa ressurreição de Cristo. Podemos aplicar a inteligência, a luz natural, dentro das verdades da fé. Aqui o sepulcro vazio. Depois, as aparições do ressuscitado. Não fazia parte da tradição judaica. Os apóstolos não tinham estrutura espiritual e cultural para inventar uma coisa dessa. Então, dizer que foi um surto coletivo, né, isso é ridículo. Por quê? Porque os apóstolos não tinham nenhuma base cultural, espiritual, de tradição religiosa para inventar a ressurreição de Cristo, que é algo totalmente novo, inédito. Tá? E depois o próprio testemunho deles, que perderam a vida por essa verdade de fé. Então aqui nós temos um argumento de credibilidade tremendo. Tá? Aqueles 12 homens que converteram o império. Então aqui temos sim algo de muita credibilidade, a ressurreição de Cristo. Depois, os milagres de Cristo e dos santos. Hoje, infelizmente, querem esvaziar o Evangelho dos milagres de Nosso Senhor. Mas era justamente isso que dava credibilidade a crer nele. Era justamente isso. Assim como os apóstolos eram os primeiros a duvidar da ressurreição, isso nós só lemos nos Evangelhos, Tomé teve que tocar o lado de Cristo, por isso que a capa deste curso é São Tomé colocando o seu dedo no lado do Nosso Senhor. Por quê? Porque eles mesmos foram os primeiros a duvidar. Então, esses relatos dos milagres não estão ali para nos enganar. É justamente o contrário. São a prova da credibilidade da fé.
Então, esvaziar o evangelho dos milagres é transformar Jesus em qualquer outra coisa menos para aquilo que ele veio ser, o Salvador, Deus encarnado. Que os milagres atestam, então, esta divindade de Cristo. Então, os milagres de Nosso Senhor, tá? Multiplicação dos pães, andar sobre as águas, curar os cegos, os coxos, os surdos, os mudos, ressuscitar os mortos, né? Fazer os paralíticos andarem. Tudo isso nós vemos nos evangelhos, são sinais. E que depois os santos também realizaram. Não por força deles, mas pela força do Cristo que está neles, na sua igreja, vivos nos seus membros. Quem opera o milagre é o próprio Deus. Então, o testemunho dos santos nesses 2000 anos, os santos os corpos que estão incorruptos, atestando assim a sua santidade de vida, e tantas outras coisas que o sangue de São Januário que se liquefaz, né? Coagula e se liquefaz, são milagres que estão aos nossos olhos, podemos ver. E outros milagres atestados na biografia do santo, sua levitação, né? Sua bilocação, ou sua própria vida ordinária, que foi um testemunho de vida. Então, os milagres na vida dos santos também são imensos, que corroboram para a credibilidade da nossa fé. Os milagres dos santos e os santos são a assinatura de Deus da igreja verdadeira, da fé verdadeira. Porque nós não encontramos isso em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Com a clareza, com a verdade objetiva, com o auxílio da ciência. E não só o milagre dos santos, o próprio milagre do Cristo, o milagre da Santíssima Eucaristia, que podemos ver, Ilantiano, por exemplo, que está lá, carne de um homem judeu, sangue judeu, que está lá até hoje, que aconteceu há tantos séculos. O sangue que se coagulou, mas podemos fazer uma transfusão a qualquer momento, porque é um sangue de uma pessoa viva. As aparições de Nossa Senhora, que são também inúmeras. O milagre de Guadalupe, da sua aparição, que está lá, para todos verem, que já foi atestado pela ciência como um milagre, um tecido que não se deteriora, um pigmento que não é deste mundo, que não tem na tabela periódica, que não existe a tintura que está naquela imagem, uma imagem que flutua milímetros em cima do tecido, um ventre que pulsa, uma pupila que dilata e retrai, meu Deus do céu, são atestados, são assinaturas de Deus, da credibilidade da nossa fé. Também o cumprimento das profecias. Tá? Nós vemos feitas não só no Antigo Testamento pelos profetas sobre a paixão de Cristo e que tudo que se cumpriu nele, nós vemos que se cumpre perfeitamente nele, mas também a profecia que o próprio Cristo fez sobre a destruição do templo, por exemplo, isso prova a verdade da Sagrada Escritura. Já repito, Dom Funtunxin tem um vídeo muito bom que eu posso deixar na descrição desse vídeo para vocês assistirem, que aplica a luz natural da razão sobre as verdades de fé e vem que sim, tem lógica perfeita. É crível, né, a nossa fé e ela é verdadeira. Então, o cumprimento das profecias, não só em Cristo, mas feitas por Cristo. Bom, a sublimidade da doutrina cristã é também prova da sua origem divina. A profunda verdade, a beleza, a coerência, uma sabedoria que excede a capacidade humana de explicar o que é Deus, o que é o mundo, o que é o homem e o seu sentido transcendente. Meu Deus, vamos olhar a doutrina da igreja, né? Todas as verdades aqui contidas, como isso pode ter sido inventado pelas pessoas? É algo tão sublime, tão verdadeiro, verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre a natureza. São verdades que nós paramos para rezar e não conseguimos exaurir, esgotar ao contemplarmos e meditarmos. De tão bela, tão profunda, tão verdadeira. Então, a sublimidade da doutrina cristã também prova que é da origem divina. Mais uma credibilidade. Tá? E, por fim, a propagação e a santidade da igreja. A fecundidade e a estabilidade da igreja são prova também de que Deus está nela. E também aqui encontramos a credibilidade da fé, a fé na igreja. Porque, bom,
ela possui uma estabilidade de 2000 anos. Nenhuma instituição, nenhum império, nada neste mundo durou tanto tempo. E não só 2000 anos, como todos os ataques que ela sofreu interna e externamente, das heresias, de governos, de ideologias, de guerras, de membros pecadores, desde a cabeça do Santo Padre o Papa até os mais baixos, príncipes, reis, sacerdotes, tudo. Ela tinha tudo para ser uma instituição fracassada. E por que ela não é? Porque ela é santa. Porque ela é esposa de Cristo. Porque ela é a extensão da humanidade de Cristo na história. Porque ela é divina. Ela é a esposa pura, sem rugas, sem mancha, sem defeito. Então, a estabilidade da igreja nos prova isso. Ela se mantém imóvel diante de um mundo que é totalmente fluido. Ela é a rocha firme, onde nós alicerçamos a nossa fé. E também a fecundidade. Vamos olhar para tudo aquilo que a igreja fez nesses 2000 anos e ainda faz. Como ela deu santos para a igreja, ordens religiosas, como ela tem instituições de caridade, como a igreja muda a vida das pessoas, através de suas pregações, da sua oração, dos seus sacramentos, das conversões, das mudanças de vida. É uma fecundidade sem fim no jardim da igreja. Ela é a mãe fecunda que, como disse anteriormente, nos precede, nos gera, nos nutre. Então, são sinais certos da revelação e é adaptável à inteligência de todos. Todos podemos ver isso. Bom, então concluindo essa parte, no último parágrafo, o autor diz: os motivos de credibilidade não só ajudam quem não tem fé para superar preconceitos que dificultam a sua recepção, mas também quem tem fé, confirmando-lhe que é razoável crer e afastando-se do fideísmo. Então, esses motivos de credibilidade que nós podemos usar como argumento para uma conversa com alguém a respeito da fé, para convencê-los da fé, não é só para quem não tem fé, mas para que também nós não caiamos no fideísmo, numa fé cega, longe, afastada da luz natural da razão e da inteligência. De forma alguma, nós abraçamos essas duas realidades. Abraçamos para que todos esses esses motivos de credibilidade alicercem a nossa fé em momentos de dificuldade. Em momentos de escuridão, em momentos de crise de fé, que isso é natural. É natural que a fé passe por crises às vezes, que sejamos abalados, totalmente natural. Esses motivos de credibilidade nos alicerçam e nos fazem avançar cada vez mais. Peçamos ao nosso Senhor, como Ele mesmo nos ensinou, a aumentar a nossa fé. Aumentar a nossa fé. E nós vamos ver isso na próxima aula, o conhecimento da fé e a coerência entre fé e vida. Nós vos damos graças, Senhor Deus Onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.